palavra do Senhor, amém? Então, a palavra agora está com o pastor Raimundo Donato. Oi, aleluia. Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus. Quero aqui expressar a minha gratidão a Deus por tudo que estamos vivendo. A Bíblia diz que em tudo devemos dar graças. Nada foge do controle de Deus. O nosso Deus está no controle de tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se amamos a Deus, Deus está no controle da nossa vida. Ele está trabalhando em cada situação que nós vivemos. Ele está revelando que Ele é Deus e está no controle da história. Então nós se alegramos porque estamos aqui para testemunhar que Deus, Ele continua no controle da história. Então quero agradecer a Deus, louvo a Deus nessa noite pela oportunidade. Deus pela vida aqui do pastor Felisberto, do Breno, do Coelho, amigos, colegas, cada irmão. A gente se alegra em ver com estar na areia. Cada vez que eu vi, a gente vê aqui a mão de Deus, a prosperidade de Deus na vida dessa igreja, na vida dos irmãos. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia. Salmo de número 110. Salmo de número 110. Quero falar nessa noite sobre o tempo de Deus. Quero falar nessa noite sobre o Kairos de Deus e sobre o crono de Deus também. As pessoas dizem que o cronos é o tempo do homem, mas na realidade é Deus que controla tudo. Deus somente dá oportunidades para que eu venha servir a Ele com excelência, com dignidade, com o meu melhor. É Ele que dá a oportunidade para que eu venha servi-lo de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. É Deus que me dá a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. É Ele que coloca diante de mim uma porta aberta. E cabe a mim mergulhar naquilo que Deus tem me dado. Aleluia. Cabe a mim tomar posse daquilo que Deus já colocou diante de mim. Aleluia. Deus está nos dando a oportunidade de servir a Ele nesta pandemia, de testemunhar. Como falamos em várias ministrações, irmãos, a morte de um crente não é catástrofe, é vitória. Porque ele morre firme no Senhor para entrar na glória de Deus. O maior perigo não é eu pegar esse vírus aí para o inferno e correr sem a salvação. Então muitas pessoas vivem em perigo constante de morrer sem a sua salvação. São o grupo de risco. As pessoas longe de Deus, mas a igreja ela caminha segura na mão do Senhor. Irmãos, Salmo de número 110 diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora serão teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda parte, de caminho bebe na torrente, passa de cabeça erguida. Aleluia. Poder
soberano Deus e querido Pai, aleluia, nós te louvamos nessa noite, ó Deus. A tua palavra é o alimento, a tua palavra é o sustento, a tua palavra ela fortalece, a tua palavra traz vida, a tua palavra levanta, a tua palavra ela cura, a tua palavra ela martela, ela esmiuça, ela quebra. Aleluia, ó Deus, nesta noite faz chover neste lugar revelação do mistério do Senhor. Faz chover nesta noite aqui, ó Deus. Queremos ver a tua face, queremos ver a tua glória, queremos ver a tua Shekinah, queremos transbordar da tua presença, queremos ser renovados, ó Deus, nessa noite. Queremos glorificar o teu nome neste lugar. Aleluia, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, eu tenho aqui uma palavra, um tema extraído deste capítulo, deste salmo, que é, diga assim, o tempo de Deus. O tempo de Deus. Este salmo fala, a gente chama de um salmo messiânico, porque ele aponta para um momento na história, aonde o Senhor Jesus governará esta terra. Ele fala de um momento em que o Senhor, ele irá esmagar os seus inimigos. Aqui no verso de número 6 ele diz: ele julga entre as nações, enche de cadáveres, esmagará cabeças por toda parte. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Isso aqui fala de uma vitória de Deus sobre seus inimigos. A Bíblia ela é rica em apontar esse momento na história, aonde o Senhor Jesus estará governando esta terra a partir de Jerusalém. O seu trono estará ali em Jerusalém. Por isso que o salmista declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por estrado dos teus pés. E quando Jesus está aqui na terra, cumprindo seu ministério, ele vai citar este salmo para algumas pessoas, dizendo: de quem Jesus é filho de Davi? Mas se ele é filho de Davi, por que o Senhor se declara, chamando ele de Senhor, de Rei, de Mashiach, de Messias, dizendo: assenta-te, disse o Senhor ao meu Senhor? Mas se ele é filho de Davi, por que Davi chama ele de Senhor? Que mistério é esse? E a Bíblia diz que os fariseus, os escribas daquela época, não sabiam interpretar o momento da história que estava acontecendo. Então eu queria falar nessa noite do tempo de Deus, mas diretamente falar do cronos de Deus. Por que o cronos de Deus? Porque a gente vê muitas expressões dizendo que o Kairos é o tempo de Deus e o cronos é o tempo do homem. Já ouviu muito isso. Porém, biblicamente, isso não é uma correta interpretação, porque o cronos, ele é o tempo que Deus deu para o homem como oportunidade para ele conhecer a Deus, para ele servir a Deus. Queridos, existe uma verdade bíblica que ela vai soar em nossos ouvidos como um hino celestial. Que frase é essa? Que palavra é essa? Deus está no controle da história. Deus controla a história. Deus controla o tempo. Deus é soberano. Ele é rei. Ele está no controle de tudo. Nós sabemos que Deus ele tem um plano em andamento. Nós sabemos que Deus ele conduz a história a um clímax, a um final, aonde seus propósitos irão se realizar. É por isso que Jó vai citar e declarar para Deus: pensei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos de Deus, os projetos de Deus não podem ser frustrados.
Aquilo que Deus já determinou desde a eternidade passada acontecerá na eternidade futura. Então nós sabemos, queridos, que neste plano de Deus, pastores, Deus ele vai dividir a história em tempos. Vamos usar aqui a palavra grega aiones, séculos dos séculos, eras das eras. Nós vivemos dentro de um tempo. Deus divide o tempo em 3 eras: era passada, era presente e era futura. A era presente é essa que nós vivemos hoje. A era futura é aquela que vai acontecer após o juízo do trono final, aonde o novo céu e a nova terra passarão a existir. E diz a palavra de Deus que habitaremos com o Senhor para sempre em glória, eternidade futura. Então Deus ele vai separar o tempo em 3 eras. Então é importante que nós venhamos conhecer esses tempos definidos, aonde os projetos de Deus, os planos de Deus estão inseridos. E é necessário também nós compreendermos as palavras do grego, kairos e cronos, para que a gente venha ter uma compreensão desse agir de Deus. Essas 2 palavras gregas, kairos e cronos, têm uma significação muito importante. Por quê? Kairos é o tempo pré-determinado. Amém? É aquilo que Deus já determinou lá no passado. Deus já determinou no passado tudo o que vai acontecer. E quando está acontecendo, é o kairos de Deus. Ele chama, é o tempo de Deus. E homem nenhum pode impedir. É kairos. Então nós temos 3 eras. Dentro dessas eras, Deus está agindo. Existe a promessa e existe a concretização dela. Então esse espaço de tempo é que é o cronos. Amém, queridos? Cronos é o espaço de tempo entre o kairos de Deus. Aí a gente vai pegar uma cronologia. Kairos, cronos. Kairos, cronos. Acontecimento, espaço de tempo. Acontecimento, espaço de tempo. Tudo é Deus que está no controle. Então nós estamos vivendo hoje os planos de Deus. Se Deus fez uma promessa para você, Ele vai cumprir. Se Deus fez uma promessa, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Nenhuma de sua palavra cai por terra. A Bíblia diz que passarão céu e terra, mas a palavra dele não há de passar. É o kairos de Deus. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele não é filho de homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aí qual é a questão do cronos, irmãos? É porque vai depender de mim agora, querer ou não viver as promessas de Deus. Entre a promessa e a concretização existe um tempo. Aí eu vou lá para Eclesiastes. Existe tempo para todas as coisas debaixo dessa terra, desse mundo. Existe tempo para tudo. Tempo de plantar e tempo de nascer e tempo de rir, tempo de se abraçar e tempo de... Existe tempo para tudo. Eu quero falar aqui sobre o intervalo de Deus, que é esse espaço entre a promessa e a concretização dela. Dentro dos planos de Deus. E nós chamamos isso de intervalo de Deus. O que é intervalo de Deus? Diga assim comigo, é um espaço de tempo. Diga bem alto, é espaço de tempo que separam fatos e acontecimentos
tempo que eu estou inserido. É aquilo que separa os fatos e acontecimentos que Deus já predeterminou na história. É por isso que o salmista declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por estrado de teus pés. Entre a promessa e a concretização existe um tempo de espera. Intervalo de Deus, diga assim comigo, é uma interrupção temporária nos atos de Deus. Vamos é uma pausa. Vou dar uma pausa naquilo que está em andamento. Deus, na história, Ele dá pausas em seus atos. Deus, na história, Ele vai dar um tempo, uma interrupção temporária naquilo que já está determinado no exercício da sua soberania. Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Na sua soberania, no seu poder, Ele vai dar uma pausa em atos que já estão determinados. Amém, queridos? Eu vou dar aqui rápido 7 exemplos desse intervalo de Deus, essa porta que Deus vai abrir para mim como oportunidade. Se a gente for ler a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai falar logo no primeiro capítulo e versículo da Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as. E disse Deus: haja luz, e houve. Queridos, a Bíblia diz no verso 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus cria a terra perfeita, habitável. Porém, no verso 2, a terra já está em caos, em trevas, com abismos profundos, águas cobrem toda a terra, mas o Espírito de Deus paira sobre as águas. Entre o verso 1 e o verso 2 existe um intervalo que a gente vai chamar de silêncio de Deus, porque Deus não vai revelar nem detalhar o que aconteceu nesse intervalo. Mas lendo as escrituras de Gênesis e Apocalipse, a gente vai entender que durante o verso 1 e verso 2 aconteceu uma rebelião no céu, no mundo espiritual, que trouxe desordem ao mundo físico. Então, este intervalo do verso 2 houve uma grande rebelião. Primeiro intervalo de Deus na Bíblia. Segundo intervalo de Deus, diga assim comigo: intervalo da restauração. Irmão, Deus ele tem uma obra de salvação, de libertação, de cura, de restauração na nossa vida e na vida do seu povo. Existem coisas que Deus faz imediatamente. Por isso que no verso 3, capítulo 1, disse Deus: haja luz, e houve luz. Decreto de Deus. É o haja de Deus. A Bíblia diz que Deus estava tratando com a nação de Israel, porque Israel havia pecado, havia se tornado idólatra. Não havia sido obediente ao decreto de Deus do ano sabático. E Deus dá um decreto através do próprio Jeremias, que eles iam parar 70 anos na Babilônia, 70 anos para ser tratados, para ser restaurados, para ser curados, para ser mudados, para entender que o princípio da obediência é fundamental
Ele entendeu por Jeremias que o tempo de ficar na Babilônia era 70 anos. Ele entendeu isso pelas Escrituras, que o tempo de Deus havia chegado. O que ele foi fazer, irmãos? Ele foi orar. Ele foi jejuar. Não adianta eu saber, eu tenho que agir, eu tenho que tomar posse daquilo que Deus ele tem para a minha vida. Daniel foi orar, foi se consagrar, foi chorar, foi confessar pecado seu, pecado do povo, para que Deus viesse cumprir o que ele tinha prometido. Em 70 anos já estava chegando ao fim, Deus ia tirar o povo dele da Babilônia e trazer de volta para a sua terra. Quando eu sei que Deus tem promessa na minha vida, eu não fico parado, eu me levanto, eu vou tomar posse daquilo que Deus tem para mim. Se Deus tem promessa para a tua vida, te levanta e vai tomar posse, e vai orar, e vai fazer o céu se abrir sobre a tua vida e da tua família. Daniel foi orar. Só que aí, irmão, Deus mandou o anjo Gabriel lá com ele. Daniel, tu és muito amado, meu filho. Tu és muito amado. Mas eu preciso te trazer aqui uma revelação do céu. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias profetizou 70 anos. Tu vai profetizar 70 semanas. Glória a Deus. O que ele está dizendo? A minha obra ainda não está completa. Sabe o que Daniel vai profetizar no capítulo 9? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Escreve quando sair a ordem para reconstruir a cidade, vai iniciar as semanas. Sete semanas, 69 semanas e uma semana. Olha Deus trabalhando com o tempo, irmãos. Deus trabalha com o tempo. Se eu não entender o tempo de Deus, eu passo batido. Se eu não entender e compreender o tempo de Deus, eu vou perder o que Deus tem para mim. E Deus vai dizer para Daniel, 70 semanas, que vai dar um total de 490 anos. Queridos, fazendo as contas, só falta uma semana para se cumprir. A Bíblia vai dizer que quando surgisse o Messias ungido, iam inteirar 69 semanas. Após as 69 semanas, está lá em Daniel 9. Após a 69ª semana, ia ser morto, ungido, tirado, Jerusalém ia ser destruída, e os judeus iam passar grande tribulação, até o príncipe que há de vir fazer uma aliança de paz. Então, o que eu entendo? O intervalo de Deus. Deus ele deu uma pausa naquele plano de restaurar Israel como nação. Uma pausa. Há um intervalo entre a 69ª e a 70ª semana. É um intervalo de Deus. Há um intervalo. Mas por que esse intervalo? Porque Deus abriu uma porta para mim e para você. Deus abriu uma porta para os gentios. Deus abriu uma porta para as nações, para reconhecer Jesus como Messias, para reconhecer Jesus como Salvador do mundo, para reconhecer Jesus como aquele que voltará a esta terra, trazendo salvação e vitória para aquele que nele crê.
Isaías capítulo 61 vai dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas de salvação aos quebrantados, aos contritos, anunciar o ano da libertação. Aí ele para, está lá em Lucas. Ele chega em Nazaré, ele pega as escrituras, entra na sinagoga. De costume, pastores. Quando a Bíblia fala de costume, é porque durante toda a sua infância, adolescência e vida adulta, ele frequentou as sinagogas nos sábados para ler as escrituras. Quando ele inicia seu ministério, ele volta para Nazaré, para aquela sinagoga, ele pega as escrituras e abre no livro de Isaías e vai ler aquilo que está escrito. Ei, e diz assim: hoje se cumpriu esta parte das escrituras. Agora olha para mim aqui, ó. Ele não leu o versículo todo. Ele não leu a parte que fala do juízo de Deus. Ele não leu a parte. Por quê, querido? Porque existe um intervalo entre o anúncio da salvação e o juízo de Deus. Jesus, quando veio a primeira vez, ele veio trazer o quê? Salvar. Quando ele vier a segunda vez, ele veio trazer o quê? Juízo. É o intervalo da proclamação da vinda de Jesus. Isaías 61 profetizou que ele viria trazer salvação e juízo. A história nos mostra que ele veio primeiro com salvação e ainda virá com juízo. Então, entre a salvação e o juízo, existe um intervalo de Deus para que o evangelho seja pregado, para que seja anunciado às nações que ele salva, que ele cura, que ele batiza, que ele transforma, que ele dá vida eterna, que ele é libertador. E aí tem o intervalo da aparição, aí tem o intervalo da revelação, aí tem o intervalo da transformação, tem o intervalo do reino de Deus. É o tempo de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Entre a sua vinda em carne e a sua vinda em glória existe um intervalo já de 2000 anos e 2020. Nós estamos. Entre a sua aparição, a sua vinda em natureza humana e o seu retorno em glória já existe um intervalo de 2020 anos. O que eu quero dizer com isso? Para a gente receber essa palavra, querido. Porque existe um propósito de Deus nos seus intervalos. Deus, ele dá uma pausa no seu projeto, porque ele tem projetos ainda a realizar. O primeiro propósito de Deus, quando ele dá uma pausa, ele faz uma intervenção. Diga assim comigo: prepara. Diga: para separar os seus escolhidos. Queridos, lá em Gênesis, quando houve a rebelião do céu, a Bíblia vai dizer, vai relatar, que existem hoje duas classes de anjos, os eleitos e os caídos. Porque naquele intervalo Deus separou aqueles que seriam céu. Aleluia, glória a Deus. É verdade. Aquele intervalo serviu como prova para Deus saber quem queria servir e adorar Ele de verdade. A Bíblia vai dizer que um anjo chamado Lúcifer se rebelou contra Deus e levou a terça parte dos anjos à rebelião. Poxa, irmão, por que Deus não fez tudo completo? Porque Deus já não fez tudo perfeito. Porque se a gente for lá para o Apocalipse, você vai ver aquela adoração no céu. Lá está o trono de Deus, as 4 criaturas, os 12 anciões. Vem comigo aí. Adoração no céu na eternidade. Deus no centro, as 4 criaturas,
os 24 anciãos, todos os anjos fiéis e alegres, e todos de todas as eras, glorificando e exaltando para todo sempre aquele que reina e governa para sempre. O Apocalipse nos mostra a eternidade de Deus, a era futura. Aí a gente, mas por que Deus já não criou tudo daquela maneira? Por que Deus já não criou tudo já daquele, tudo perfeito, tudo mundo adora? Sabe por quê, irmão? Porque Deus, Ele quer uma decisão minha. Deus, Ele quer uma entrega. Deus, Ele quer saber se eu quero mesmo servir e adorar Ele. Deus, Ele quer saber se eu estou mesmo disposto a ter uma vida totalmente dele. O intervalo de Deus, o tempo de Deus, é para me dar uma oportunidade de dizer para Ele que eu quero estar com Ele numa glória. Quantas oportunidades Deus já te deu para que você possa expressar a Ele a tua adoração, a tua gratidão, que você quer estar com Ele durante toda a tua vida. E mandará uma cara balastária. Ela sirianda, Maia deve. No mundo espiritual, houve uma escolha. Deus abriu um espaço, um intervalo de tempo para saber quem queria servir a Ele. Sabe, o ser humano, deixa eu falar com o ser humano agora. Ele só vai dar valor à sua vida quando ele está para perder lá. É nos últimos dias da sua vida que vai querer ser grato a alguém. É nos últimos dias da sua vida que vai dizer, não, Deus, agora eu vou te servir, agora eu vou te dar o meu melhor. Mas Deus tem para que uma conversão de Deus te chama hoje a uma vida total de entrega a Ele. Não perca as oportunidades que Deus te deu. Não espere vir a doença, não espere vir a crise para você declarar a Deus que você quer servi-lo com integridade e interesse de coração. Porque Ele quer te provar. Por que Deus lhe vai dar uma pausa e abrir um espaço de tempo entre a concretização dos planos e dos atos dele? Diga é porque Ele, diga comigo, é porque Ele está preparando um lugar para mim. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já teria dito, porque eu vou preparar um lugar. E quando eu for e preparar este lugar, eu voltarei e te levarei para que onde eu esteja, você também esteja. Ele está preparando um lugar para mim e para você. Esse espaço de tempo entre a sua manifestação em carne e a sua manifestação em glória, Ele está preparando um lugar. Estava no ponto de rua, dizendo assim: crente que morre é motivo de festa. É crente, tá? É crente. Porque ele sabe que ele vai para o lugar que Deus está preparando para ele. Um lugar indizível, um lugar incomparável, onde as ruas são de ouro e de cristal. Um lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais lágrimas.
reservado naquilo que Ele faz, já está determinado. Diga assim, porque Ele está me dando uma oportunidade de me arrepender. Irmão, Deus, Ele não quer te deixar de fora. Aleluia. Aleluia. Ele não quer te deixar de fora dos planos dele. Alguns dizem a Bíblia, 2 Pedro, alguns julgam demorada a sua vida, não entendendo que para o Senhor um dia como um ano, e um ano como um dia. Não entendem o plano nem o tempo de Deus. Não entendem que Deus está te dando oportunidade de voltar para Ele nessa noite, de te render a Ele nessa noite. Fique em pé nessa noite, porque Deus tem uma porta aberta para você. Deus, Ele tem uma porta aberta para você nessa noite. Existem pessoas aqui, eu vou ser profeta aqui nessa noite. Aleluia! Deus é maravilhoso. Já era para alguns ter ido, diz o Senhor. Mas te dou uma nova oportunidade. Aleluia! De tu me servir melhor. Te dou uma nova oportunidade de você exercer a tua fé com mais integridade e firmeza nessa terra. Deus diz para ti nessa noite, a noite de voltar ao primeiro amor. É a noite de arrependimento para que a glória de Deus venha sobre a tua vida. Sempre se abalam. Deixa o Espírito vir sobre a tua vida nessa noite. As mãos se levantam. Deixa nessa noite a mão de Deus se levantar. Pra dizer que não és o Senhor. Os crimes se abalam. Deixa Deus nessa noite mover. Deus, só teu favor agora. As bocas se abrem. Deixa Deus nessa noite vir com poder e unção sobre a sua vida. Deixa Deus nessa noite vir com restauração e com mover do céu sobre a tua vida. É pra dizer que não és o Senhor. Pra dizer que não és o Senhor. Faz a tua música nessa noite.
Profetize na sua